Olá, fluentes sambistas de todo o Brasil, eu sou Leonardo Antan. Estamos aqui em mais um barracão para a nossa série do processo da criação, acompanhando aí os preparativos para o Carnaval de 2024. Hoje estamos aqui num cenário diferente, diretamente do barracão da Portela, para conversar com o Antônio Gonzaga, um dos carnavalescos da Águia, para o enredo Um Defeito de Cor. Roda a vinheta. Gonzaga, querido, vamos começar então falando um pouco desse processo criativo para 24, né? O processo que está dividindo com o André Rodrigues para esse carnavalesco, para serem carnavalescos da Portela. Como é que parte, né? Eu sempre começo perguntando um pouco do enredo e gosto muito a respeito desse enredo e queria que vocês falassem sobre a importância de como o afeto é uma força motora desse enredo, né? Acho que a gente já teve diversas narrativas afro-brasileiras e diaspóricas, e vocês trazem esse novo olhar para um mesmo enredo, né? Para uma história que é comum do que a gente já viu de carnaval, da diáspora, mas a partir desse afeto, né? Como é que vocês costuraram essa narrativa a partir disso? O enredo da Portela, ele nasceu de uma grande, eu não vou chamar de coincidência, mas até de uma questão de destino, assim. É um enredo que eu queria fazer e o André também queria fazer, e calhou da gente fazer junto na Portela. Foi uma ideia que nós dois trouxemos. A Portela juntou a gente a primeira vez que a gente trabalha junto. E tem sido um processo muito gostoso, assim, muito prazeroso. E esse enredo, a gente entende essa questão do afeto como o mote principal do enredo, né? A forma como a gente escolheu para levar essa história da Ana Maria Gonçalves, né? Sob esse olhar do Luiz Gama, que é a opção que a gente teve, né? De mudar esse narrador, ele narrando a história da própria mãe, porque a gente entende que o afeto é uma arma de combate também, né? A gente muda as estruturas através do afeto porque a gente se incomoda com a estrutura, porque as pessoas por quem a gente tem afeto sofrem com essa estrutura. Então, eu vou combater o cenário racial hoje brasileiro, eu vou fazer um enredo denunciando algumas questões que aconteciam lá atrás e que permanecem acontecendo, porque a minha mãe sofreu com essas questões, a minha prima sofreu com essas questões, a minha irmã sofreu com essas questões, e eu amo essas pessoas, eu sofro com essas questões, as pessoas que estão à minha volta sofrem com elas. Então, o afeto é o que faz a gente se mover para mudar o que está acontecendo aí. Beleza, é bonito isso, né? Essa potência a partir desse encontro, né? E exatamente o enredo, então, é focado nesses dois personagens, né? A Luísa Maim e o Luiz Gama. Então, o enredo ele não vai contar a história do Luiz Gama. Ele vai contar a história da Quem Der. Só que o narrador é o Luiz Gama. Ele aparece basicamente no final do desfile, tendo um destaque numa alegoria ali, de maneira mais oficial, mas vão ter vários atores interpretando esse narrador ao longo do desfile. Todos os setores vão ter um Luiz Gama. A gente até já divulgou alguns, então posso falar, não tem problema. Na abertura vem o Silvio Almeida, o ministro, vem representando o Luiz Gama. Teremos o Lázaro Ramos, teremos o Antônio Pitanga, teremos alguns outros. Então, a partir desses personagens, a gente costura também um cenário entre África e Salvador, principalmente? Isso, o desfile da Portela, ele começa em África, ele começa em Daomé, né, o atual Benin, com essa África imponente, essa África dos grandes reis, né, de onde a Quem Der vem, de onde ela é sequestrada e trazida escravizada para o Brasil. A gente tem a passagem pela travessia, que vem de uma forma muito poética, porque a gente também tem esse cuidado da forma que a gente vai retratar certas passagens do desfile. E ela chega em Salvador, que é o segundo carro, que é esse carro que a gente está sentado aqui, que é essa Salvador monumental e católica. A gente brinca com essa questão da Salvador pagã. A Salvador pagã é a Salvador católica no nosso enredo, porque a santidade é a santidade de Menina Geige, que é a origem dela. Então a gente faz essa brincadeira, mas esse carro, esse medo dela ao se deparar com essa igreja poderosa, né, com essas igrejas gigantescas, com esse poder do catolicismo, e quando ela é acolhida por outras mulheres que fazem ela
permanecer forte, se empoderar para depois crescer e se tornar a grande mulher que ela vem a ser, a grande Luísa. Falando um pouco dessa alegoria que a gente está aqui, então ela é esse olhar para o barroco baiano, né? Essa pesquisa, enfim, a gente está vendo essas colunas aqui. As fachadas das igrejas, tudo isso, e a gente tem na frente uma Santa Negra, né? Já dando essa proteção a ela, né? Nessa chegada, nesse grande porto. Esse olhar para ela dessa outra santidade, né? Ela descobre uma religião que não é exatamente a dela, né? A gente traz até algumas obras impressas, a gente mandou rodar o tecido, estampadas, do artista, do Emerson Rocha, que é o Saturno, que ele retrata essas questões raciais paralelas com a santidade, e aí acho que tinha tudo a ver, e ele super gostou, que tocou fazer parte. Maravilha. Falando em cor, já que a gente está aqui nessa alegoria, que é praticamente azul, né? A gente até fica um pouco azul no meio de tudo que está acontecendo. Como é que é a dosagem, né? Sempre quando a gente fala em Portela, Mangueira, são essas escolas muito tradicionais onde a cor é um elemento muito forte. Vocês sentiram esse peso em relação às cores da escola? Não sentimos, e a gente entendeu desde o início que o enredo pedia um colorido específico, e a cor da Portela está em função do enredo. Então, quando o enredo pede azul, ele vai ser azul. Mas quando o enredo pede calor, ele vai puxar para um colorido mais quente. Vai puxar para o palha, vai puxar para o laranja, vai puxar para o vermelho. Vai ser um desfile com bastante nuance. Variações aí de cor. A gente espera, então, uma abertura que fuja disso? Como é que tipo de spoiler você poderia dar? Assim, a abertura da Portela não vai ser azul, por exemplo. Não é azul. E aí temos esse momento aqui, então são momentos pontuais ao longo. Nas fantasias e nas alegorias vai ter azul, mas não é uma escola toda azul. Maravilha. Falando sobre visualidade também, Gonzaga, uma coisa que se destacou muito no seu trabalho no Arranco e no seu trabalho visual também, enquanto artista plástico, é esse trabalho da criação de textura, de estampas, né? É uma coisa que a gente já repara também na logo do enredo. Como é que está isso para esse desenvolvimento desse desfile? Uma coisa que você somou também no aspecto criativo, com certeza, né? Eu adoro trabalhar com estampa, né? Acho que é a minha pegada. E o André também gosta, e a gente encontrou ali uma interseção na forma que a gente ia trabalhar essas estampas durante o desfile. Então tem muito nas fantasias, e nas alegorias, assim, tem bastante também. Assim, acho que todas as alegorias têm pelo menos uma ou duas estampas. Tem uma alegoria que tem, sei lá, umas 20 estampas diferentes. E ao todo no desfile são 130. Caraca, então é bastante. Todas desenhadas por você? Todas novas, originais. E aí como é que é esse estudo para a construção dessas estampas? São referências que vocês vão buscando? Assim, tem uma questão de coisas que a gente já trabalha, né, do nosso traço. Então, eu já tenho meu traço de estampa de coisas que eu gosto de fazer no meu trabalho autoral. O André também tem as referências dele, mas muitas coisas nasceram por causa do enredo. Então, por exemplo, a abertura da Portela, ela tem alguns signos nessas estampas que a gente adaptou para a nossa estética, mas que fazem referência aos mantos dos reis de Daomé, e a gente faz essa brincadeira de colocar as mulheres vestidas com esses mantos que eram usados só pelos homens. Então, tudo tem motivo para estar ali. Maravilha, tem essa pesquisa, então, que nos justifica, nos embasa esse processo histórico. Você diria que é um enredo mais histórico, assim, nessa ambientação que vocês estão propondo de alegoria, de fantasia? Sim, é um enredo, tem essa pegada histórica. As alegorias têm uma pegada de cenografia, assim, para você ambientar, de fato, os componentes. As fantasias são muito puxadas para um figurino mesmo, né? Para as pessoas se sentirem personagens daquela narrativa. E as alegorias são esse palco para esses personagens desenvolverem suas trajetórias. Maravilha, é um enredo literário muito nesse sentido também, né? Não só na busca, na inspiração que vocês tiveram, mas nessa ambientação também. E a gente vai ver, então, alegorias muito diferentes entre si, assim, são cada uma com uma assinatura. Assim, a gente percebe que tem alguns links, até um spoiler, tá? Por exemplo, da primeira alegoria da Portela com a terceira alegoria da Portela, e da primeira alegoria com a quarta. Porque a gente faz alguns paralelos que são interessantes, que é de África com o Brasil. Então, por exemplo, um símbolo que ele aparece em África com determinada linguagem, ele reaparece em Brasil com outra linguagem, com uma outra roupagem já reprocessada. Isso aparece muito, assim, esses paralelos são bem interessantes, mas eu acho que, no geral, tem bastante diferença entre os carros, assim. É o que eu falei, cada alegoria puxa para a narrativa daquele setor,
e são geografias diferentes. Aqui é Salvador, a abertura é Benim, o carro 3 é Maranhão. Então, tem esses aspectos visuais dessas regionalidades também. Só o fato de a gente mudar essa localização já abre possibilidade, Totalmente. né? É um enredo rico nesse lugar também, né? De encontros, assim. E alguma aposta de material, de pesquisa que vocês estão apostando, que vocês trouxeram de diferente? Eu assim? acho que o material, como eu falei, a mesma coisa das estampas e das cores, os materiais estão a serviço do enredo. Então, sei lá, a abertura que tem uma linguagem mais rústica em determinadas partes, alguns materiais vão puxar para essa linguagem. Em alguns setores que vão pedir mais aquele senso comum de luxo no carnaval, que a gente entende que alguns materiais são considerados dessa forma, eles também vão entrar em determinado lugar da narrativa, assim. Mas eu acho que uma aposta muito forte, por exemplo, de material diferente é o Último Carro, que ele não é só um material diferente, mas ele tem uma linguagem diferente. Então ele parece que ele é todo feito num material e ele é um carro muito emocional, assim, e o material vai remeter a isso. É isso que eu posso adiantar. Ele tem uma estrutura diferente também, né? É um carro mais diferentão. Ele é o mais ousado, assim, vocês acham? Em termos de volumetria e de estrutura, com certeza. É engraçado, né? Engraçado não, acho muito interessante isso do que a gente está vendo aqui. Isso é um abre-alas monumental, assim como um abre-alas, e a gente chega no Último Carro com uma proposta diferente, assim. Então a gente tem esse caminho de viagem que a gente vai ver, assim. Gonzaga, e esse trabalho com o André, assim, como é que foi essa aproximação? Vocês têm estilos muito diferentes, né? De carnavais, assim, né? Do que a gente conhece do seu, do Arranco, e ele já fez na Niterói, né? Na Beija-Flor também. Como é que foi essa afinidade, assim, de criação? Nós temos estilos diferentes, mas eu acho que o principal no carnaval é a gente comunicar, a gente entender o que a gente quer comunicar. E tudo que a gente pensa para o carnaval está a serviço dessa comunicação. Então, nós dois queríamos alcançar o componente da mesma forma, a gente queria tocar o componente da mesma forma. A mesma mensagem a gente queria levar. Então, o que é o recurso estético? Primeiro é um detalhe, entendeu? Se isso aqui vai ser, se esse piso aqui vai ser num veludo ou se vai ser num lamê que tem um pouco mais de brilho, isso para mim é um detalhe. Isso não interfere, isso é só uma questão de gosto. Mas as coisas principais, né, os elementos que vão comunicar a narrativa do enredo, isso é muito importante, estar muito alinhado. E a gente conversou o tempo todo sobre as referências e sobre o que cada parte do enredo iria alcançar. Gonzaga, para a gente encerrar, então, queria que você destacasse, enfim, acho que esse enredo fala muito sobre o feminino. Queria que você destacasse uma mulher da história da Portela que você tem uma relação, ou que seja importante, ou que talvez tenha inspirado essa sua relação com a Portela, assim. Eu acho que nesse momento, eu poderia citar várias, né? Porque a Portela é uma escola muito feminina. Muito já, o nome já é no feminino, que são poucas escolas. Mas eu vou destacar a Vilma, nesse momento, no contexto desse enredo. A força dessa mulher, a importância dessa mulher na história do carnaval, né? As pautas que ela levanta. Eu não vou nem falar sobre o episódio que aconteceu esse ano especificamente, mas é mais uma demonstração de como essa mulher é forte e como a gente precisa sempre exaltar as pessoas que fazem o carnaval. Ela vem num momento muito especial do desfile. Já temos a presença garantida. Acho que ela é uma figura fundamental por estar viva também, né? A gente conseguir celebrar a grandeza da Vilma em vida também, né? Com certeza. Uma bela lembrança. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui e tomado alguns spoilers aí do que a Portela vai apresentar na Avenida em 2024. Agradeço ao Gonzaga. Convido vocês a se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilharem e acompanharem os outros vídeos da série Processos da Criação. É isso e carnavalize conosco. Que beleza! Vem chegando o Carnavalize!